Como sair do zero para o faturamento de R$ 500.000 nas minhas empresas com semi-joias? Quais foram as técnicas que eu apliquei? Quais são os tipos de produto que eu vendo? Quais são os tipos de estratégias que eu uso? É possível, mesmo eu sendo pequeno, começando agora, tá comprando ali meus 500, 1.000, R$ 2.000 por pedido, também galgar um caminho para ter um faturamento como esse? É exatamente isso que nós vamos estar falando na live de hoje. Não sei se você conhece um pouco a minha história, mas a minha entrada no mercado de semijoias, ela foi bem inusitada. Eu fui presenteado, eu costumo dizer que eu fui presenteado. Hoje eu tenho esse entendimento que eu fui presenteado por ter conhecido esse mercado. Deus olhou assim, ó, o Papai do Céu, é uma forma de eu chamar Deus, eu chamo de Papai do Céu. O Papai do Céu pegou assim, ó: "Meu filho, eu sei que você ama música, eu vim pra China através da música, mas tem um mercado que eu acredito que você vai conseguir, acredito não, tenho certeza que você vai impactar muitas pessoas, inclusive mudar a realidade da sua família. Esse mercado se chama semijoias, toma aí". Ele foi lá e me colocou nesse mercado bem inusitado. Eu estava num dia, numa tarde de sábado, tocando na churrascaria que eu trabalhava aqui na China, tá, onde passou um brasileiro. Eu lembro do nome dele, Eduardo. Passou um brasileiro e me viu falando chinês. Ele achou bem interessante, falou: "Caraca, velho, você é brasileiro, fala chinês? Como que você aprendeu a falar chinês?". A gente começou a conversar e tal, 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 papo vai, papo vem. Ele falou: "Cara, você faz serviço de tradução? Eu quero visitar algumas fábricas aqui na China". E daí foi aonde que o Léo surgiu no mundo das semijoias. Eu fiquei encantado, porque eu vi o tamanho do mercado só pelo faturamento, só pela compra do cara. Porque raciocina comigo, gente. Uma pessoa que trabalha no mercado, faz um investimento alto num produto, é porque esse cara sabe que tem saída, né? Trabalhava com outros produtos. Tinha produtos que eu trabalhava 3 meses para poder fechar um container que custava US$ 30.000. Esse cara, em menos de um mês, ele tinha feito uma compras de, sei lá, US$ 200.000, mais ou menos. Eu já contei essa história em algum lugar. Tá. Daí começou o meu mercado. Eu entrei nesse mercado. Cometi vários erros. Cometi vários erros, vários erros, vários erros. Tá? Principalmente na parte da comunicação. Eu precisava que os clientes viessem para a China para que eu possa vender o meu produto, né? Já nessa época já existia internet. Foi em 2015 que eu entrei nesse mercado. Aí eu comecei a usar isso aqui que eu estou me comunicando com vocês agora, internet. Eu demorei a engrenar, demorei. Eu fui pela estratégia convencional. Sabe você que vende no seu dia a dia? Eu já vou linkar minha história com a sua. Você que vende no dia a dia, normalmente nós começamos pelas pessoas que nós conhecemos, né? Foi a mesma coisa. Como que eu não conhecia nada, eu recebi uma lista de telefones, né? Uma lista de telefones aqui da empresa, né? Da empresa que eu trabalho, uma das empresas que eu trabalho. Eu entrei como vendedor, né? Recebi uma lista de telefone e fazia as ligações padrões, né? Você hoje, como que a gente tem tecnologia de WhatsApp, na época não tinha tanto WhatsApp assim, né? Eu começava, até tinha, mas eu não utilizava. Eu começava pelo padrão normal, pegava o telefone e ligava para as empresas, mandava e-mail. Sabe aquela coisa bem formalzinha? Hoje em dia você entra com os seus contatos, você vai em porta, em algum evento social, algum churrasco, algum final de semana, no seu local de trabalho. É ou não é um pouquinho mais lento isso, gente? Se pergunta aí, a velocidade que você está indo, o faturamento que você tem hoje, tá proporcional pelo que você queria? É o tipo de faturamento que você queria? Você gostaria de vender somente o que você vende hoje ou você gostaria de vender mais? O que que você está fazendo? Eu descobri uma frase que rege a minha vida, que essa frase quem fez foi o Albert Einstein. Loucas são as pessoas que fazem as mesmas coisas e querem resultados diferentes. E foi onde que eu descobri que eu estava fazendo uma coisa que não estava trazendo tanto resultado, tá? E eu comecei a usar a internet. Inconscientemente, falei um pouco sobre isso ontem, mas hoje eu vou falar mais profundamente, porque o tema da aula de hoje é como que eu saí do zero para o faturamento de meio milhão. E tudo que eu vou aplicar aqui, tudo que eu vou falar aqui, você consegue aplicar. Só tem um probleminha, eu coloquei esse tema intencionalmente, tá? Mas já aconteceu comigo quando eu vi uma pessoa falando assim, ó: "Ah, uma live, uma aula, sei lá, um vídeo no YouTube, os meus primeiros R$ 10 milhões foi usando essa estratégia". Cara, meu cérebro travou na hora. Eu não ganho nem 10.000. O cara tá falando meus primeiros não sei quantos milhões, então teu cérebro trava.
Mas, gente, tudo tem um caminho, tá? Obviamente que as empresas que eu dirijo hoje têm um faturamento gigantesco, é uma estrutura gigantesca, mas tudo tem um começo. Eu lembro até hoje que meu primeiro pedido, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, foi 200 ou $600. Gente, naquela época, $600 não era nada para semijoias. Era comparado um pedido hoje, pequenininho, de 200, R$ 300, tá? Só para ter uma noção. $600 em 2015, no mercado de semijoias, era uma comparação hoje de um pedido de 200, R$ 300, tá? Era bem pequeno. Então, era um pedido pequeno. Foi esse meu primeiro pedido. E os meus primeiros pedidos foi mais ou menos tudo no mesmo valor. Então, vamos lá. Aí eu vi que as coisas que eu estava fazendo tradicional não era o que estava me trazendo de fato resultado, trazendo para a vida do dia a dia de vocês, é o que vocês fazem hoje. Disparar status no WhatsApp, publicar coisas lá no Facebook sem atrair novas pessoas, sabe? Eh Nas festas que você vai no final de semana, nos encontros que você vai, ou seja, eu estava limitado a um grupo de pessoas, eu precisava alcançar novas pessoas. Tem uma coisa na Bíblia que eu gosto bastante, é que Jesus que falou: "Você não consegue ter honra dentro da sua casa ou dentro da sua parentela, você não é tão visto assim". Eu não sou muito eu não tenho muito o conhecimento das palavras exatas que foi feito na Bíblia, mas as histórias eu lembro. Então acho que você vai lembrar. Você não consegue ter muita honra lá dentro entre os seus amigos, famílias, entre os seus familiares. Ele não conseguiu fazer nenhum milagre lá onde ele nasceu. Mais ou menos isso. Então você entendeu. A mesma coisa é nos nossos amigos, tá? Eu estava vendo um podcast ontem, eu estudo muito, tá, gente? Eu uso muito a internet para estudar. E uma das frases foi justamente essa, né? Foi do Flávio Augusto falando que as piores coisas que uma pessoa que está começando um empreendimento pode fazer é tentar vender para os seus amigos e seus familiares. Por que isso? Porque tem muitas pessoas que não acreditam no teu sucesso. Tem muitas pessoas que te amam, mas não querem ver você melhor que elas. Infelizmente, isso é uma realidade. Eu vi isso dentro da minha família, eu vi isso dentro da minha realidade. Isso é a realidade de muitas pessoas. Você vai começar um empreendimento hoje, normalmente a gente vai na nossa rede de amigos, né? E segundo essas pessoas que já alcançaram o sucesso, não é uma ideia muito boa. Jesus não conseguiu operar milagres na cidade dele porque as pessoas não acreditavam nos propósitos. Exatamente isso. Obrigado, Thaís. Exatamente isso. Então, cara, era exatamente o que eu estava fazendo. Eu estava tentando vender somente para as pessoas que eu já tinha acesso. Não eram meus amigos, mas era uma lista de contato que eu tinha, era uma lista limitada. Foi antes que o jogo mudou. Tudo na minha vida, gente, eu falo que minha vida é um total milagre. Olha essa história aqui. Eu do nada eu fui abençoado. Hoje eu tenho clareza sobre isso, tá? Eu fui totalmente abençoado em ter tido uma ideia. Em 2016, o marketing digital estava chegando no Brasil. As pessoas usavam a internet para se relacionar e não para vender. Já lá nos Estados Unidos, muita gente já ganhando muito dinheiro em 2016 com a internet. No Brasil eram pouquíssimas pessoas, tanto que o boom do marketing digital veio estourar no Brasil em 2018. Tá? Então 2016 não era tão óbvio igual hoje, você precisa usar a internet para se relacionar com as pessoas, para você vender. Não. Então isso não saiu da minha cabeça. Obviamente eu fui inspirado por isso, e hoje eu tenho clareza que o papai do céu que botou a mãozinha ali, né. O que que eu fiz? Eu peguei o meu Facebook pessoal, sem página, esquece página por enquanto, tá. Facebook, eu peguei o meu Facebook e comecei a publicar coisas de semijoias. Eu contei um pouco disso ontem, mas hoje eu vou mais a fundo, tá? Tudo que eu tô contando aqui, gente, anota. Você faz exatamente o mesmo, tá? O passo a passo, beleza? Então, o que eu fiz foi começar a utilizar o meu Facebook pessoal, que entrega bastante o Facebook, tá? Organicamente falando, para poder achar novas pessoas. Só que eu cometi um erro, como sempre, você vai fazer coisas novas, a probabilidade de você errar é muito grande, mas não é errar para você parar, para você falhar. Errar é uma coisa, falhar e desistir é outra. Eu vi que eu comecei a olhar que no meu Facebook, os comentários dos posts eram dos meus amigos, porque o meu Facebook só tinha amigo. Meu Facebook só tinha amigo, pô. Eu falei: "Caraca, que maluco, velho. Que doideira. É óbvio que eu não vou ter tanto resultado assim". Aí o que aconteceu? Eu comecei: "Cara, então eu vou ter que começar a ter mais pessoas, mais amigos no meu Facebook, que é do mercado de semijoias". Bam! Eu fui lá naquela barrinha de pesquisa do Facebook, semijoias, atacado, bruto.
eu comecei a utilizar essa nomenclatura do mercado de semijoias e comecei a mandar convite para essas pessoas no Facebook. As redes sociais, ela é operada por uma coisa chamada algoritmos, inteligência. São robôs que trabalham ali por trás, tá? Que já foram programados para isso. Eles colocam sempre na sua tela tudo que você gosta, tudo que você segue. Se você começa a mandar convite para as pessoas que trabalham com semijóias, automaticamente o Facebook vai começar, as redes sociais, os algoritmos vão começar a te colocar na frente de pessoas que têm o mesmo gosto. É uma rede social, você precisa se associar. Você vai curtir páginas de assuntos que você gosta. Então, automaticamente ele vai te indicar sobre isso, né? E foi o que aconteceu. Eu aumentei de 2.000 para 4.500 pessoas lá no meu Facebook e mais de 2.500 pessoas trabalham com semijoias. Sabe aqueles pedidinhos de R$600? Começou a mudar. Aí começou a entrar pedido de $600, desculpa. Pedido de 1.000, pedido de 2.000, pedido de 3.000, até que eu fui chegando num patamar muito grande, conhecendo novas pessoas, conhecendo pessoas maiores. Fui pro Brasil, visitei a capital de Limeira pela primeira vez, conheci muita gente, peguei vários contatos aí. Hoje nós temos um faturamento de R$500 mil, tá? Mas vamos no passo a passo. Vamos pegar toda essa minha experiência que eu fiz e vamos transformar para vocês no dia a dia de vocês. Tem uma coisa chamada modelagem. Como que você pode modelar isso e transformar isso no seu dia a dia? Você que vende no varejo, você que vende para consumidor final, como que você aumenta a sua base? Olha esse comentário aqui, vocês que estão aqui no YouTube. Você viu um comentário aqui agora do Cristiano. Acho que é Cristiano, né? O Cristian, alguma coisa assim. Ele recebeu um comentário falando que vender semijoias é para mulher. Gente, vocês sabiam que mais de 90%, esse aqui é para você, Cris, mais de 90% dos meus clientes de auto atacado, distribuição de semijoias do Brasil, são homens. Mais de 90% dos donos de empresas de Limeira, atacadista, não aqueles lojistas que vendem na pronta entrega, atacadistas, são homens. Meus principais clientes são homens. Pasmem. Os maiores do Brasil. Os maiores do Brasil. Pensa aí no maior do Brasil que você hoje, gente, tirando a Romanel, que eu não conheço os donos da Romanel, falando do mundo de atacado, tá? São homens. As principais distribuidoras de semijoias, as revendedoras, são mulheres. As pessoas que fornecem para essas mulheres no Brasil, na pronta entrega, são homens. Aquelas lojas da 25 lá, dos chineses lá, são homens. É um dos mercados mais lucrativos que eu conheço, falando de margem. Então, mas tem espaço para todo mundo. Eu conheço várias mulheres também que trabalham no alto atacado e é grande, tá? Mas esse negócio de vender semijoias é somente para mulher. O oposto também é o contrário, tá? Né, não. Esse negócio de marketing digital, usar a internet para poder vender para homem, que você vê mais homens, né, mostrando sucesso na internet do que mulheres. O oposto também é verdadeiro, tá? Tem oportunidade para todo mundo. Bom, chegamos até aqui. Vamos do zero? Ó, eu quero sair do zero. Então vamos sair, Thaís, vamos lá. Primeira coisa, cara. Pegando essa minha história de início, tá? Como que você vai trazer isso? Eu vou tentar trazer 2 cenários aqui e você bem direto ao ponto. Cenário número 1, você que vende no varejo, tá? Aonde estão as mulheres que compram semijoias? Quais os tipos de grupos que as mulheres estão? Que compram semijoias? Não, desculpa. O seu público é mulher. No Facebook, como que você vai? Pessoal aqui do Insta, vai lá pro YouTube. Onde você vai encontrar as pessoas? No Facebook. Como que você vai encontrar? Quais são os tipos de pessoas que você vai buscar? Botando essa estratégia que eu acabei de colocar aqui agora em prática. Muito simples. Varejista, tá? Compra e vendas. Grupos de compra e vendas. Faz uma lista aí, ó. O passo a passo é: faça uma lista. Antes de você sair correndo, faça uma lista. Tá? Anotem aí. E depois você vai usar a sua imaginação. Primeiro você vai planejar. Imagina que você vai sair agora, vou construir uma casa. Gente, é por isso que muita gente se frustra e para no caminho. É por isso que muita gente se frustra e para no caminho, tá?
Como é que você vai fazer uma casa sem planejamento, sem saber o material que você vai precisar comprar? Quanto mais ou menos você vai gastar? Quanto é o seu orçamento? Quanto você pode gastar? Muita gente, quando vai começar um negócio, vai testar uma estratégia nova, não tem esse planejamento, não tem uma receita, não tem uma coisa principal. A principal eu vou falar logo na sequência. Sem isso, esquece. Nem tenta. Pode desligar a live, vai ver coisinha no Instagram, vai ver Big Brother, nada contra quem faz isso, mas não é pra você. Senão tu vai perder seu tempo. Eu não tô aqui pra poder perder seu tempo. São 8 horas da manhã, acordei cedo hoje pra poder preparar esse conteúdo pra você. Eu não quero que você perca seu tempo. Sem isso aqui, esquece. Tudo que eu falar aqui, se não entender essas duas coisas que eu vou falar agora, esquece, vai perder seu tempo, tá? Antes de você fazer qualquer coisa, tenha a primeira coisa é planejamento. A segunda coisa eu vou falar logo na sequência. Planejamento é o seguinte: senta, e você vai fazer duas coisas. A primeira, fazer uma lista de possíveis grupos que você possa entrar, pesquisar no Facebook, tá? Não precisa nem tocar no Facebook por enquanto. A primeira é, cara, quais são os grupos que tem aqui na minha região? Começa na sua região, tá? Na minha região. Eu vou dar o exemplo do Rio de Janeiro e depois você vai usar, caso você não tenha essa experiência, você vai usar a sua imaginação e vai fazer a pesquisa depois no Facebook, tá? No Rio de Janeiro tem grupo de Luluzinha, o nome dos grupos de compra e venda lá no Facebook, tá? Grupo de Luluzinha, OLX do Rio de Janeiro, tem... Esses são os tipos de grupos que tem lá no Rio de Janeiro. E na tua região deve ter muito mais, então dá uma olhada aí como é que funciona, tá? Aí você fez uma possível lista, aí você vai para o Facebook e pesquisa outras listas, não precisa nem só para pesquisar, coloca no papel e anota, tá? Esse é o primeiro passo antes de você começar a sua jornada, de buscar novas pessoas. Isso falando organicamente, tá? Organicamente. Gente, por que o Facebook? Já falo sobre isso. Passo número 2. Entenda isso aqui, senão tudo que você vai fazer na vida, você vai se frustrar. Tudo que você vai fazer na vida, você vai se frustrar, tá? Tudo que você quer, você consegue? A resposta é óbvia, né? Outro exemplo, outra analogia, tá? Uma loja física que vende qualquer coisa, todas as pessoas que entram na loja compram? É uma resposta óbvia, né? Tudo que você tenta, tudo que você bota a mão dá certo? Você nunca erra? A resposta também é óbvia, né? Boa noite, Jorge. A resposta também é óbvia, né? Não, tá? Você que já vende alguma coisa, para tudo que você oferece, você vende? Ou seja, você tem 10 coisas, você oferece para 10 pessoas, as 10 compram? Não. Isso também é óbvio. Ponto. Se nada nesse mundo é perfeito, existe uma margem. No mercado de semijós, nós usamos a palavra de conversão. Já imaginou todo mundo que entra numa loja de roupa, no shopping, comprasse? Não é assim que funciona a realidade, correto? Gente, na venda é a mesma coisa. Você precisa entender o seu número. O que que é isso? Quando você começar a fazer uma coisa, começar a planejar uma coisa de vendas, é sempre um funil. Você que vai começar a utilizar a internet agora para poder vender, você vai começar a estudar, eu acredito que você vai começar a entender, a se aprofundar nesse tema, tá, sobre vendas e usando a internet, tá? Você vai ouvir muitas coisas chamadas funil. Você já viu o funil, que o funil é mais ou menos assim, né? A parte de cima ele é maior e a parte de baixo ele é menor. O que acontece? As vendas é a mesma coisa, entra muita gente em cima, mas embaixo vai saindo aos poucos. Isso significa que, mais ou menos assim, entre 10 pessoas que você entra em contato, 1 e 2 vai comprar o teu produto. Você vai receber mais não do que sim. No início você vai errar pra caramba. Você vai ter a sensação que você tá patinando. Que você vai entrar no Facebook, a primeira. É igual academia. A pessoa, quando vai pra academia, as 2 primeiras semanas é maravilhosa. Na terceira semana, não sei não, hein? Subir na balança aqui, não tô vendo tanto resultado. Isso aí não funciona. Se sabotando, a autossabotação. Nas vendas, é a mesma coisa. Gente, você já tem acesso aqui sobre produtos. Você já conhece as empresas que eu dirijo.
A principal delas você conhece. Então você já tem acesso a um bom preço. Só que se você hoje não está vendendo, se você não tem a venda, a vida hoje que você gostaria, os resultados que você gostaria hoje nas semijoias, tem um caso ali que talvez você nem percebeu. Venda. Empresa que não vende, quebra. Empresas que não têm capacidade de buscar novos clientes, é o que eu contei logo no início, vai quebrar. Imagine se Jesus continuasse na cidade que ele foi nascido e criado. Você acha que ele ia conseguir cumprir o seu propósito? Ele andou pra caramba, velho. Mesma coisa. Você tem que andar para buscar novas pessoas. Mas já saia sabendo disso, que entre 10 pessoas, 9 vai falar que não. Então é bem simples. Se eu quero fazer 5, tô falando só uma média, tá, gente? Cada um tem os seus números. Se eu quero fazer 5 vendas, eu sei que eu tenho que entrar em contato com 50 pessoas. Me relacionar com 50 pessoas. Para que 5 possa dizer sim. Vamos escalar? Como é que eu faço, então, para poder me conectar com 500 pessoas? Para eu poder vender 10? Como é que eu faço, então, para me conectar com 1000 pessoas para poder fazer 20 vendas? Levando em consideração que a margem de conversão, ou seja, a margem de pessoas que vão comprar o seu produto é de 1 a 2%, média. Ficou óbvio, né? Proporção de 100 para 10, é isso aí. Léo, começa nichando é uma boa opção? Depende do nicho. Mas o nicho eu já abriria o leque. No meu programa 12K, que é a comunidade de semijoias, no meu produto, eu trago 3 opções lá de vendas de clientes. 3 opções. Testadas e validadas. Mas nichar é bom. Eu conheço algumas pessoas que só trabalham com semijoias de luxo. Conheço outras pessoas que só trabalham com semijoias do dia a dia. Você entende? Você cria uma conexão com o seu cliente. Tentar vender para todo mundo, você não vai conseguir vender para ninguém. Tá aí, gente. Passo a passo foi assim que eu saí do zero. Às vezes eu entrego literalmente o ouro, eu fico pensando assim, caraca, velho, será que a pessoa entendeu? Que se fosse fácil, todo mundo faria, mas é o mapa. É igual o GPS, você tá ali, você tá no centro da cidade, você quer ir para casa. Uma chuva do caramba. Aí o GPS fala assim, ó, normalmente o caminho do centro da cidade para sua casa dá 20 minutos, só que no GPS tá mostrando 45 minutos. É um caminho, é uma pernada, né? Mas tá ali o caminho. Se você seguir esse caminho, você vai chegar. A única intermediária ali é o tempo. Só vai depender do tempo. A pessoa que chegou no pódio, falar de esporte, ela só ganhou lá a medalha de ouro lá porque ela não desistiu do caminho. Tu acha que a primeira competição que ela fez, ela já foi campeã de cara? Existem as suas raridades, mas a grande maioria dos campeões hoje não. Eu gosto muito de UFC. Eu gosto muito de UFC porque atletas do UFC precisa ter uma conduta esportiva muito grande. Precisa ter uma persistência muito grande. Precisa ter um autocontrole muito grande. Para você ter condições físicas para você subir no ringue. Eu não falo nem de ser campeão. Porque o condicionamento físico que esses caras precisam ter é absurdo. Então eu sigo esses caras, eu assisto para poder justamente entender o que esses caras fazem. Eu não falo nem um campeão. Agora imagine um campeão. É difícil você ver uma pessoa que começou no esporte e nunca perdeu. Esse é o caminho, cara. Esse é o caminho. Mas sem essas duas ferramentas que eu acabei de falar, o planejamento, como que você vai fazer? E sabendo que no meio do caminho você vai ter alguns percalços, desculpa, você vai desistir na primeira pancada que você tomar. Simples assim. Simples assim. Assim que você selecionou os grupos, o passo 2 é o seguinte: mandar convite para as pessoas que possivelmente possa comprar o seu produto. Mandar convite de amizade. Tá? 2 coisas que eu fazia. Primeira, me relacionava dentro do grupo, para aumentar a minha autoridade. Quem não é visto não é lembrado. Sabe aquela pessoa que só suga, entra num grupo de pessoas ali e só suga, mas não deposita nada, não fala nada? Sabe aquele rateio do final de semana do churrasco que tem sempre aquele amigo que nunca não coloca nada? É mais ou menos isso quando você tá num grupo de pessoas trocando informação e você não fala nada.
Você sempre tem alguma coisa para poder ensinar. Eu sei que às vezes a gente pensa que não, mas você tem uma experiência. Então, eu fazia o quê? Eu entrava nos grupos, tá? E falava sobre semijoias. Falava dos produtos que eu vendia, obviamente, mas eu também dava algumas dicas, falava como que funciona a China e etc e tal. E daí, eu também mandava convite para as pessoas. Então, esses são os 2 passos. Se relaciona no grupo. 2, entra no grupo e vê cada usuário do grupo. E foca em mulher, porque a maioria das pessoas que usam semijoias são mulheres, tá? Então, você vai lá, você manda mensagem não, manda um convite no Facebook para essas mulheres, tá? E assista a aula de ontem, que eu não vou falar exatamente o que eu falei ontem. Eu falei de páginas de pouso. O que é página de pouso? Assista a live de ontem que está aberta lá. Tá? Páginas de pouso é um local onde as pessoas vão ver um pouco mais sobre você. E nada melhor do que o seu perfil do Facebook. O que você faz. Tá? Foi exatamente isso que eu fiz no início. Entrava nos grupos, mandava convite para várias pessoas e me relacionava. Tá? Passo número 1. Passo número 2, relacionamento. Você vai utilizar o WhatsApp para isso. O WhatsApp é perfeito para isso. Um planejamento bem executado, você vai conseguir ter bons resultados. Ontem eu falei de ferramentas sobre relacionamento e o que cada plataforma na internet faz. A melhor ferramenta hoje para relacionamento se chama WhatsApp, relacionamento mais aprofundado. É bom, você pode começar ali pelo feed o direct do Instagram, perfeito. Mas, cara, quando você vai conversar com seus amigos, você usa o direct do Instagram ou você usa o WhatsApp? Sendo bem sincero. Existem raras as exceções das pessoas que conversam muito pelo direct do Instagram. Mas eu posso te afirmar. Você vai conversar no direct do Instagram com pessoas que você não conhece muito, você conheceu ali na internet. Relacionamento de fato, WhatsApp. E eu estou falando de relacionamento. Então, para você ter um bom relacionamento com as pessoas, começa a passar as pessoas para o teu WhatsApp. Lembra do funil? Então, a pessoa se interessou mais no seu produto, do que você faz, você vai estreitar o relacionamento. E isso compilando uma coisa muito importante, que eu também fiz, tá? Uma coisa que eu fiz foi, assim que eu comecei a ter resultado, eu escalei mais ainda. O que eu fiz? Eu fui pro Brasil. Eu fui fisicamente conhecer as pessoas que estavam me relacionando. Eu fui buscar mais, falando no mercado das semijoias, eu fui para Limeira, que é a capital das semijoias, onde muitas pessoas vão lá. Então você consegue fazer as 2 coisas, o online e o físico. Léo, trazendo para minha realidade, eu que moro numa região, como é que eu faço, pô, na minha região não tem a capital das semijoias. Gente, todos os eventos que tem pessoas, principalmente mulheres, é um local para você estar presente. Todos, todos, todos. Seja intencional. Eu uso a internet hoje para estudar e para fazer negócio. Eu sou intencional. Eu uso a internet hoje para vender e para me relacionar e para estudar. Então, eu vejo muitos empresários, quando vai em alguns eventos, eles têm uma intenção de estar aí naquele evento, se relacionar. Uma palavra que está muito famosa hoje que se chama network. Então, se antes você saía para um evento só para poder curtir, hoje seja intencional, mulher. Seja você a sua própria modelo, se enfeite com o máximo de semijóias possível, obviamente sem ser careta, né? Entendeu? E sai com intenção. Ah, não tô muito. Vai. E mostra as peças usando. Não é vender. Não é vender. Você já viu como que as blogueiras vendem hoje? As maiores vendedoras do planeta Terra. É difícil você entrar no perfil hoje de uma blogueira falando: compra esse produto aqui que ele é muito bom. Não. Ela tá usando o produto. Automaticamente tu vai ver, porra, que brinco top. Que colar é esse? Se você tem a oportunidade de perguntar, você vai perguntar. Entendeu? Então, eu fazia como? Eu ia no mercado aonde os meus clientes estavam. Você tem que estar no local onde as suas clientes estão. Então, une as 2 coisas. Faz isso no online e faz isso presencialmente. Tem um aniversário plano? Vai. Se tiver condições de ir, você vai. Tem um almoço no domingo? Vai. Usa as peças, seja você a sua própria vitrine. Coloca isso lá na sua margem. As peças que eu estou usando é para eu divulgar as minhas próprias peças, minhas próprias marcas. Se você puder fazer melhor,
Em pré, sei lá, você comprou. Vamos imaginar um cenário aqui, tá? Você fez uma compra de R$ 500, você comprou, sei lá, 20 peças. Tira 5 peças e coloca essas 5 peças como mostruário. Usa você essas peças, empresta essas peças para umas colegas suas que também têm bastante amigas, né? E dá para elas. Não dá para elas, empresta. Ó, toma aqui essas peças, pode usar nesse final de semana. E se alguém perguntar, você fala que sou eu que vendo. Maravilhoso, essa técnica é maravilhosa. Essa técnica é maravilhosa. Eu fiz a mesma coisa. Só que nesse caso, eu fiz com pouca escala porque não tinha muitas pessoas no Brasil. Depois que eu tive mercadoria no Brasil, aí eu fiz isso. Mas no início, como que eu estava na China, não tinha como fazer muito isso, mas vocês podem. Uma coisa muito importante aqui, ó. Presta bem atenção nisso daqui. Da expectativa que você vai ter que entre 10 pessoas que você vai entrar em contato, de 1, 2 vai comprar o seu produto, você precisa entender também sobre o time. Você tem que comparar você com você mesmo. Hoje, quanto que você fatura? Isso é importantíssimo. É um tripé. Tripé foi ótimo. Tripé. Isso é um tripé, tá? Planejamento, alinhamento de expectativa e time. Você com você mesmo. Time não, você comparando com você mesmo. Você batendo a sua própria meta. A primeira meta é: hoje eu tô vendendo quanto? 500? Beleza, então a minha primeira meta agora, o Léo falou ali meio milhão, mas o Léo não começou com meio milhão, o Léo começou com R$600, $600. Então a minha meta era, pô, vendi 600, caraca, top. Amanhã eu quero vender 700. Depois da manhã eu quero vender 1.000, 1.200. E assim sucessivamente. Dá um passo de cada vez. Você tá de frente para uma escada, tá no degrau 1. Tenta pular pro 6º degrau. A não ser que você tenha uma perna de elástico, né? A probabilidade de você cair e se machucar é muito grande. Então, ó, um passo de cada vez. Passo de cada vez. Tem uma frase que eu ouvi que me marcou, que, putz, cara, eu era assim, e graças a Deus que eu mudei. Que a frase é o seguinte: tinha 2 pessoas conversando, presta atenção nisso daqui, 2 pessoas conversando. Aí tinha um homem e uma mulher conversando, aí o homem perguntou assim pra mulher: o que você quer da vida? O que você gostaria de fazer? Assim, de profissão, de estudos, de crescimento. A menina falou assim: eu gostaria de ser advogada. Ele, pô, bacana, velho, bacana. Você já tá na faculdade já? Ela, não tô não. Aí ele, ué, mas por que? Ela, pô, demora muito. São 4 a 5 anos da faculdade, mais uma média de 1 ano de preparatório para você fazer a prova da OAB, que não basta só você fazer a faculdade. Se você fazer a faculdade, passar na faculdade e não passar na OAB, você não pode exercer a profissão de advogado. Essa foi a história. Aí o cara ficou pensando, pô, é verdade, é um investimento de tempo interessante. Porém, você vai colher ali, né, no final. Aí ele, putz, velho, sim. Ela, sim, mas é muito tempo. Aí ele, vamos fazer o seguinte, topa fazer um exercício comigo? Ela, sim, topa. Vamos imaginar daqui a 5 anos. Você acredita que é possível pausar o tempo? Ele lá, não, não tem como pausar o tempo, não. Então, querida, daqui a 5 anos você quer estar como? Contando essa história para uma outra pessoa, ou você quer estar contando uma história que você está com a sua OAB na mão? Ela ficou refletindo. Moral da história, o que eu tô querendo te passar é o seguinte, querida: o tempo vai passar de qualquer jeito, você não tem como pausar o tempo. A única pergunta que eu te faço é como que você quer estar daqui a 5 anos? Contando uma história, se lamentando que você gostaria de ser advogado e você não foi, ou você gostaria de estar com a sua OAB na mão? Então, moral da história, para você que está aqui, o tempo vai passar de qualquer jeito. O tempo vai passar, o tempo vai passar. É impossível pausar. Como que você quer estar daqui a 3 anos? Se você quer estar vivendo de semijóias daqui a 3 anos, beleza, então você começa a fazer agora. Só para acabar essa live de hoje com uma piada bem legal, representando o que eu tô falando aqui agora, eu ouvi de um cara a seguinte coisa: gente, dê tempo ao tempo, faça as coisas que tem que ser feito. Imagina só, para fazer um filho você precisa de um homem e de uma mulher.
A mulher precisa, na média, tá? Esse é o padrão. Eu sei que tem pessoas que parem com menos de tempo, mas o padrão é 9 meses, né? Aí a pessoa falou assim, você consegue botar... Vamos inverter aqui, eu quero acelerar esse processo. Eu gostaria de ter filho mais rápido. Se eu colocar 9 mulheres juntas, eu consigo parir um filho em um mês? Eu morri. Falei, caraca, velho, o que esse cara tá falando, mano? Aí depois eu entendi o que ele quis dizer. Falei, pô, a piada dele começou a rir também. Falei, pô, não tem como, mano. Bota 9 mulheres uma do lado da outra, tenta parir um filho em um mês. Não dá, velho. Então tem que dar o tempo, cada um no seu tempo, obviamente. Aí, quanto mais rápido você faz, mais rápido você colhe, tá? Isso que eu fiz, tá? Foi isso que eu fiz, que eu saí de 0 para R$500 mil. Mas não pensa você que você fazendo hoje, aplicando amanhã o que você vai fazer, o que eu tô ensinando aqui, você já vai colher seus resultados. Não, mas se você não parar, é só questão de tempo, tá bom? Só questão de tempo. Usa mais o Instagram para poder estudar, traz conteúdos para suas audiências, ou seja, serve essas pessoas também, você criar um relacionamento de verdade, tá? Beijo no coração de vocês e faça uma ótima noite. Tchau, tchau.